uma vez aconteceu com os irmãos. Os irmãos podem abrir lá em Daniel, capítulo 1, no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, de seus deuses, e o pôs na casa do tesouro de seus deuses. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine a tua presença no nosso semblante e dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Assim lhes atendeu o pedido, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que haviam comido das iguarias reais. Amém? Essa palavra, meus irmãos, ela tem batido muito forte no meu coração nesses últimos dias. E o Senhor me tocou para falar sobre isso nessa noite. E, a princípio, eu quero agradecer ao irmão Samuel, ao pastor Samuel, por essa oportunidade. E eu creio que o Senhor já está abençoando essa igreja e que o Senhor vai falar no nosso meio, em nome de Jesus. Eu, de frente para o espelho, fui pregar para mim, porque essa palavra, ela atingiu a mim. Bom, no primeiro versículo, ao versículo 2, Israel vivia num tempo de instabilidade espiritual. Israel, ele pecava, o povo pecava, entrava no juízo, Deus castigava, logo eles arrependiam e havia restauração. Mas logo depois eles pecavam, Deus castigava, havia arrependimento, e depois restauração, mas viviam naquela oscilação. Eles eram instáveis, eles não tinham estabilidade, não havia equilíbrio no meio do povo. Uma hora eles estavam lá, outra hora eles estavam adorando a Deus, outra hora aos outros deuses, mas o Senhor ele sempre castigava, sempre trazia eles ao Senhor, trazia a presença do Senhor, mas nunca havia uma estabilidade espiritual no meio do povo. Então o que o Senhor fez? Usou a Síria, o país da Síria, para sitiar o estado de Israel. E assim fez o Senhor como forma de castigo ao povo. E nisso, as tribos que haviam em Israel foram todas dispersadas. E não havia mais diferença de tribos. Todos estavam casando com filhos da Síria, pessoas da Síria, estavam numa mistura daquelas. E Jeoiaquim, que era o rei na época, era um rei muito ímpio, provando para nós a quebra daquele mito, que filho de peixe
não era. Isso é uma mentira. Porque ele era filho, Joaquim era filho de Josias, que era um rapaz temente ao Senhor, que era um rapaz que vivia segundo a palavra, por mais que ainda errava de vez em quando, mas ele vivia a palavra, ele tinha o coração quebrantado. Mas os filhos deles eram extremamente maus. Então, não adianta a gente achar que, mas eu sou filho de crente, meu pai é pastor, meu pai é pregador, meu pai é cantor, que eu estou salvo, que eu estou aqui na igreja. Não adianta, não é assim que a palavra diz. A palavra diz que tem que haver arrependimento e reconhecimento que só o Senhor é Deus. Reconhecimento não é só você crer, só você falar que acredita. Reconhecimento é ter uma mudança de vida, é ter uma mudança de pensamento, ter uma mudança de atitude, uma vida correta diante do Senhor. E mais para frente, no versículo 3, em diante, diz o seguinte: então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, entre linhagem real dos nobres, jovens em que não houvesse defeitos algum, de bela aparência, dotados de sabedoria e inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que eles ensinassem a letra e a língua dos caldeus. Daniel e mais 3 jovens, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram escolhidos pelo rei Nabucodonosor para ir até o palácio do rei e se alimentar das iguarias e da bebida que o rei bebia durante 3 anos. Eles foram escolhidos por quê? Porque neles não havia impureza, eles eram sem defeito, como a palavra no versículo 4 diz. Eles eram dotados de sabedoria, ou seja, não era qualquer pessoa, eram pessoas escaladas de alto patamar, eles eram escolhidos. Então, no versículo 6 diz o seguinte: ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas o chefe dos eunucos trocou os nomes. Versículo 8: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe se concedesse não se contaminar. Uma característica da pessoa que ela se arrepende, que ela vive uma vida com Deus, é tomar uma atitude mediante ao fato que ela está vivendo. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações que nos forçam ou nos estimulam a pecar, como as obras dos escarnecedores. Em Salmo capítulo 1 fala, sobre bem-aventurado aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se assenta nas obras dos escarnecedores. É bem-aventurado. Mas esse aqui, o Daniel, nos ensina um dos princípios, que é aquele que não se assenta nas obras dos escarnecedores. Ele tomou uma atitude. Daniel, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele se concedesse não se contaminar. Antes, ele teve na cabeça dele: não, eu não vou me contaminar com a bebida e com a comida do rei. Eu não vou ter a mesma alimentação que o rei tem, porque é um rei impuro, é um rei que não serve a Deus, é um rei que serve a ídolos. Então ele não queria compartilhar do mesmo alimento e da mesma bebida do rei. Então ele tomou atitude. Isso nos ensina o quê? Deus, antes de fazer um milagre, nós vamos ver daqui para frente, Ele espera para que nós devemos tomar atitude. Deus nunca faz um milagre sem antes nós tornarmos atitude. Porque olha só, no versículo 9 diz o seguinte: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Foi Deus quem fez. Mas o que aconteceu antes? Daniel pediu ao chefe dos eunucos, ele tomou atitude. Nós podemos ver isso em vários exemplos na Bíblia. Jesus nos ordenando fazer algo para que ele tome atitude depois. Vigiai e orai, clama a mim e responder-te-ei, ide e pregai. Você não salva ninguém sem antes de ir e pregar. Deus não vai fazer milagre assim. Deus não batiza se você não pedir a Deus. Você não cai em tentação se antes você vigiar e orar. Clama a mim e responder-te-ei. É muito mais claro nesse versículo. Clama a mim. Logo, responder-te-ei. É quase uma consequência. O milagre é uma consequência da atitude que nós tomamos. E Daniel decide não se contaminar. Isso também nos leva a Romanos 12, 2, que diz o seguinte: Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não devemos nos contaminar com esse mundo. Nós não devemos nos conformar com o que há de acontecer e com o que está acontecendo no nosso meio, irmãos. Há muitos casos que crentes da igreja mesmo, que vem aqui na frente, canta, prega, fala um pouco da palavra, às vezes até prega para o seu irmão, dá sermão para o seu irmão, mas na verdade lá no mundo, na sua escola, na sua faculdade, no trabalho, eles se conformam com as coisas que acontecem e ainda mais, eles se misturam com essas pessoas que estão na vida de pecado, que estão sendo instigadas pelo inimigo a pecar e a ir contra a palavra do Senhor. E muitas das vezes essas pessoas, elas tomam para si que se elas estiverem no meio e forem contra, isso vai ser feio para elas, isso vai ser, as pessoas vão achar elas, vão chamar elas de bobonas, vão fazer chacota da cara delas, mas na verdade, a Bíblia nos ensina isso, a gente tem que ir de encontro com o mundo, a gente não pode ir com o mundo, a gente tem que ir de encontro com o mundo. Então, não adianta você vir aqui na frente, você pregar, falar que acredita em Jesus, falar que vai ser salvo, mas se você conforma com o mundo, não adianta nada do que você fala, porque você está indo de encontro e a Bíblia ela não se contradiz. Em 1 João também, capítulo 2, versículo 15, também diz: não ameis o mundo, porque aquele que é amigo, que ama o mundo, é inimigo de Deus. 1 João 2, versículo 15, quem quiser abrir, para depois conferir. Deus age através da decisão de Daniel. Deus sempre agirá, como eu disse, depois de tomarmos a atitude correta. Não adianta a gente tomar uma atitude que vem aqui da nossa cabeça. Nós temos que estar diante da vontade de Deus e a vontade do Senhor tem que estar no nosso coração. Há uma palavra que diz que se a minha palavra estiver em ti e tu estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres, que vos será feito. Se a palavra de Deus estiver em nós, ou seja, a vontade dele está em nós, e nós estamos nele, ou seja, confiamos nele, temos atitude de crer em Cristo, se a palavra de Deus está em nós, se nós seguimos corretamente a palavra de Deus e a vontade dele, podemos saber que se nós pedimos aquilo que queremos, o Senhor fará, porque essa é a vontade dele e ele coloca a vontade dele no nosso coração. O mundo, ele nos oferece iguarias. Gálatas 5, 19, 21, quero ler para os irmãos também, que fala sobre as obras da carne. Nós precisamos pregar isso, irmãos, nos últimos tempos, porque Jesus está voltando. Nós precisamos nos alertar. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, porque a palavra de Deus diz em Gálatas 15, no versículo 19 em diante, diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões ou brigas, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, ou seja, coisas parecidas com essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que estáis com essas práticas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica tais coisas e coisas parecidas não tem parte no reino de Deus. Chegarão lá em cima e o Senhor falará: aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. Pode fazer a obra, pode expulsar demônios, pode evangelizar, pode falar do amor de Jesus, mas se está nessa prática e coisas semelhantes a estas, o Senhor falará para você que está praticando essas coisas e não se arrepender: aparta-te de mim, pois não vos conheço. Então, irmãos, temos que vigiar, nós temos que atentar aos nossos olhos. Daniel, ele foi uma pessoa com personalidade. Sabia que se você não tiver personalidade, você não vai para o céu? Às vezes a gente pensa que, não, mas eu só tenho que crer, eu vou para o céu, certo? Mas se você não tem personalidade, você não tem personalidade para falar com o seu irmão: está errado. Você não tem personalidade para falar assim: não, eu não faço isso. Você não tem personalidade e autoridade para falar assim: não, isso eu não posso fazer.
Porque uma pessoa que toma atitude como Daniel tomou, é uma pessoa que tem personalidade. E a Bíblia nos ensina a ter personalidade diante desses fatos, diante da vida. E Gálatas 5,19 diz exatamente as obras da carne, as iguarias do mundo, as bebidas que o mundo nos oferece. O reino que está governando esse mundo está nos oferecendo essas bandejas, que é idolatria, feitiçaria, inimizade e tais coisas semelhantes. Então, se nós não tomarmos posição, se nós não tivermos personalidade, se nós não tivermos pulso firme diante do pecado, diante ao inimigo que nos tenta a cada dia, se nós não rejeitarmos as bandejas, nós vamos perecer. Então o Senhor ele nos ensina através da vida de Daniel, porque nós precisamos tomar posição diante de alguns fatos. E como nós vamos desviar os nossos caminhos do mal? Isaías 55 diz o seguinte, vamos abrir também, hoje está sendo um estudo aqui, tá, pastor Samuel? Capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Vou ler mais uma vez. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, porque Ele se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Por mais que pecamos, por mais que erramos, por mais que vivemos numa vida de pecado, se nós pedirmos perdão a Deus, reconhecermos, sabemos que se nós devemos saber que estamos errados, a palavra de Deus diz que Ele é generoso e Ele irá se compadecer por nós e Ele vai nos perdoar. A morte de Jesus na cruz não foi em vão, irmãos. Ele não derramou o sangue dele na cruz por nós e não foi em vão. O sangue dele é precioso para nos perdoar, para nos santificar, para nos limpar de todo pecado, para nos dar vigor e vida. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E nós temos também que resistir ao diabo. Tiago 4, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aquele que nos tenta, aquele que nos quer tragar, aquele que nos quer lançar ao lago de fogo junto com ele. O diabo ele é esperto, o diabo é inteligente. Ele sabe aonde é o nosso ponto fraco. Ele sabe onde atingir, ele sabe aonde que a gente cai, ele sabe aonde que nós temos fraqueza. Mas o Senhor diz que Ele é a nossa rocha, que Ele é quem nos fortifica. Então, se nós resistirmos ao diabo, primeiro, no versículo anterior, Jesus diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro nós temos que sujeitar, ou seja, reconhecer e conhecer o poder de Deus. Porque nós temos um Deus que Ele é gigante, como foi cantado aqui com as crianças. Ele é poderoso para nos proteger, pois nós sozinhos nós não podemos nada. Nós não temos poder nenhum. Diante do diabo, nós sozinhos nós iremos tragar. Mas como nós temos um Deus grande e poderoso, se nós sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de vós. Deus nos dá escape diante da tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos lá abrir também. Capítulo 10, versículo 13. Diz o seguinte: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podereis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Nenhuma tentação vem a nós, se nós não venhamos suportar. O Senhor, Ele é sábio, Ele conhece a nossa fraqueza, conhece até que ponto nós podemos chegar, conhece até onde nós podemos ir, e Ele nunca nos deixa só, Ele nos dá sempre escape, Ele nos dá sempre um escape. E Daniel, ele teve um escape, ele conhecia o poder de Deus, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que ele servia e o poder de Deus. Então ele tomou atitude, ele teve personalidade, ele foi pulso firme, ele falou: não, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu não vou me contaminar
ouvidos do rei. Eu não vou tomar para mim aquilo que o rei tem para ele. Eu não vou participar do erro do rei. Eu não vou concordar com o rei, com o erro do rei. Eu não vou participar do pecado e da idolatria do rei. E com a gente tem que ser assim também, irmãos. Nós não podemos participar com as coisas que esse mundo oferece. Nós temos que ter uma vida santa, porque santidade convém à casa do Senhor. E a casa do Senhor somos nós. A igreja somos nós. Então cabe santidade ao nosso coração. Porque sem santidade nós não veremos a Deus. É impossível a um Deus santo ter do lado ou perto alguém que não é santo. Ele não tem parte com quem não é santo, não tem parte com quem é impuro. Então não vai chegar ao céu, não tem passe no céu, não tem passe VIP, não tem entrada liberada para aquele que não é santo. É necessário santificação, é necessário ser santo. Então nós precisamos não só dizer que somos santos, não só falar, eu preciso ser santo. Não, nós temos que tomar essa atitude, nós temos que dar o primeiro passo. E como nós devemos tomar esse primeiro passo? Palavra de Deus. Se a gente não examinar a Escritura do Senhor, não conhecer o nosso Deus, que está escrito aqui, conhecereis a verdade é a Bíblia, a verdade é Jesus, e ela vos libertará. Se nós conhecemos a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. A água que limpa, a água que purifica. Jesus é a água, Ele é a fonte. Glória a Deus. Jesus é a fonte, e a palavra de Deus é a nossa fonte. Ele disse que Ele é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus é o verbo. Jesus é o verbo que se fez carne. Então a palavra de Deus é Jesus. Se nós tivermos Jesus, se nós lermos a palavra de Jesus, se nós meditarmos, nós teremos Jesus no nosso coração, nós seremos santos, nós seremos purificados a cada dia. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela renova a cada dia. E como eu disse, por mais que nós podemos pecar, por mais que nós podemos ser tentados e muitas das vezes cair, muitas das vezes não suportar aquilo que foi designado para nós, a tentação que nos foi dada, Jesus ele é misericordioso para nos dar o perdão, para nos purificar, para nos sarar nossa terra, como diz em 2 Crônicas 7,14, que eu vou ler também, que é uma passagem muito linda, que o Senhor ele fala muito comigo também. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou repetir, vou devagar, eu vou explicar o texto. E se o meu povo, ele chama de meu povo, somos nós, somos escolhidos dele, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sujeitar a Deus, reconhecer o poder, a grandiosidade do poder de Deus, e orar, ou seja, buscar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, mostrarei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Clamar, orar e buscar a minha face, ou seja, ter uma vida de cotidiano, buscando a face do Senhor. Buscar não é só hoje, buscar é ter uma vida de entrega, é ter uma vida de santidade, é ter uma vida de continuidade, de equilíbrio, de não inconstância, é uma vida de constância com o Senhor. O Senhor está nos trazendo isso, a palavra de Deus, ela está nos trazendo isso hoje, uma vida de constância. O povo de Israel tinha uma vida inconstante, uma hora eles estavam lá, outra hora aqui. Nós devemos ser constantes do Senhor. A palavra de Deus diz que o morno ele vomita. Nós podemos ser quentes ou frios, mas meio termo o Senhor vomita, Ele rejeita. É muito pesado isso. O Senhor rejeita o morno. Se você vem aqui, você está em pecado, ora, se você pula, se você canta, mas amanhã está inconstante, pecando, você é uma pessoa morta. Eu sinto lhe dizer, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz. Se você canta, se você se diz santo, se você glorifica a Deus, se você tem uma vida de entrega aqui, mas amanhã, daqui a sua ilha, mas amanhã você está pecando, você está indo em lugares que você não deve ir, você está olhando coisas que você não deve olhar, está falando coisas que você não deve falar.
de que amanassou. Você é uma pessoa morna, o Senhor te rejeita. De que amanassou, mas não de que a sua se preocupe, porque ele ainda tem jeito de amassou, de que amanassou. O Senhor é misericordioso, Ele nos deu a graça, de que a morte dele não foi em vão, de que amanassou, de que a nós podemos pecar, de que a mas a graça dele, que é infinita, de que a é poderosa para nos perdoar mais uma vez, de que a e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, se você deixar de fazer aquilo que você fazia, aquilo que entristecia o Senhor, aquilo que não ia de encontro da palavra, se você desviar desses maus caminhos, então eu, o Senhor Deus, ouvirei do céu, glória a Deus, aleluia, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quer ser teu amigo de Deus? Faça aquilo que Ele vos manda. João 15, versículo 14. Se quer ser amigo de Deus, se quer ser amigo de Cristo, faça aquilo que Ele vos manda. Mas Ítalo, como que eu vou fazer aquilo que o Senhor manda? Examine a palavra. Aqui tem a Bíblia, a palavra de Deus, ela é regra de fé. Ela tem que ser regra de fé para nós. Ela é luz para nós, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é a única que guia os nossos pés, tem que ser a única que guia. Glória a Deus. E o Senhor, Ele me deu essa palavra, mas com um intuito diferente. Não foi falar somente do Daniel, foi falar sobre a volta de Cristo. Porque Jesus, Ele está prestes a chegar. Jesus, Ele está prestes a descer, buscar a sua igreja. Nós devemos estar atentos. Nós não podemos sujar as nossas vestes com pecados. O Senhor, Ele vem para nos buscar, mas buscar o povo santo, um povo remido com o sangue de Cristo, um povo que está purificado pelo Senhor, um povo que vive a vida reta diante de Jesus, um povo que está em completo equilíbrio com a palavra de Deus, um povo que não oscila, um povo que não peca, mas busca, um povo que busca, mas peca. Não, é um povo que busca constantemente, é um povo que está diante da palavra de Deus puro. Jó disse: pode vir, Senhor, examinar o teu servo, pode olhar para mim e ver se encontra alguma iniquidade. Será que nós somos capazes de falar isso para o Senhor? Pode, Senhor, examinar o meu coração, ver se encontra algum pecado, pois eu sei que não tem nenhum. Será que nós somos capazes de dizer isso ao Senhor? Examine, Senhor, o meu coração, pois eu sei que em mim o Senhor não vai encontrar nada. Como Paulo disse, nós devemos que ser santos e irrepreensíveis diante do Senhor, santos e imaculados diante do Senhor. Irrepreensíveis é que não tem como você repreender, não há por que você repreender uma pessoa que é pura, uma pessoa que não faz algo de ruim, uma pessoa que não peca. Em Mateus 24, para finalizar, glória a Deus, Mateus 24, versículo 42, diz o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se você sabe que a sua casa está lá, se você sabe que nessa noite vai um ladrão lá, eu creio que você não viria para o culto. Você ficaria lá e já tinha uma patrulha da polícia esperando o ladrão. Mas aqui diz, por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Glória a Deus. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser enquanto a gente está dormindo, pode ser durante o nosso trabalho, pode ser enquanto a gente faz comida, pode ser enquanto você cuida do seu filho, enquanto você está acordando, escovando o seu dente, pode ser a qualquer hora. Por isso que a Bíblia nos adverte para sermos santos e irrepreensíveis e não nos contaminar com o que o mundo oferece, com as iguarias que o mundo oferece. Não beba a bebida que o mundo oferece, não come a comida que o mundo oferece. Nós temos o pão da vida, nós temos o alimento necessário para a vida eterna. Não temos que buscar
buscar alimento no mundo. Não há necessidade de buscarmos alimento no mundo. De que amanassui, de que amanassou. Podemos ser tentados, porque coisas que o mundo nos oferece são coisas boas. São coisas que enchem os nossos olhos. Por isso que é chamado de tentação, porque se fosse pelo contrário, não seria uma tentação. Então nós devemos vigiar, ter o pé firme diante de Deus, ficamos firmes na rocha, temos a nossa casa firme na rocha, somos nós essa casa. Não devemos construir a nossa casa em areia, em praia, não devemos construir onde o vento leva, onde a água possa buscar. Nós devemos construir a nossa casa onde que é a rocha, onde temos estrutura. E é isso que o Espírito Santo diz à nossa igreja: sejais firmes e constantes, irrepreensíveis, não conforme com este mundo, porque este mundo é do maligno. As obras desse mundo te levam ao inferno. O que o mundo oferece te leva ao inferno. Acorda, igreja, porque o mundo quer te levar para a perdição, mas Jesus quer te dar a vida eterna. E essa palavra que o Senhor me deu, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.